Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde, estamos indo para mais uma edição do nosso TBT Análises Live. Hoje, novamente, teremos a oportunidade de ter o nosso convidado ser um dos envolvidos na prova. Não percam, porque vai ter muita história interessante para contar. Toda a prova é importante, toda a prova tem a sua história, mas fica sempre muito mais interessante, muito mais envolvente, quando a gente pode ter um dos participantes, um dos personagens da prova aqui conosco. E dentro de instantes eu vou mostrar para vocês a prova de hoje. Só que hoje eu vou fazer de uma forma diferente, né? Pela característica da prova, eu vou mostrar até uma determinada parte da prova, né? E quem não teve a oportunidade de ver ainda, não vou dar nenhum spoiler, porque aí sim nós vamos falar digamos assim, da parte final da prova. Então já dei até um pouquinho de spoiler, mas vamos começar em breve. Lembrando a vocês que o nosso TBT Análise Live é toda quinta-feira. Boa tarde, professor Fernando. Boa tarde, Matheus Santana. Acabou de entrar. Isso aí. Sempre trazendo dentro do TBT Análise Live provas importantes, provas de relevância, seja para a natação mundial, seja para a natação brasileira. E digamos que a prova de hoje tem um pouco dos dois, né? Ela é relevante para a natação brasileira e ela é relevante também para a natação internacional, por uma série de fatores que nós vamos debater aqui daqui a pouquinho, eu e o meu convidado. Aí, boa tarde para quem está chegando. Isso aí. Dentro de instantes eu inicio. Mostro um pouco da prova. Hoje vamos ter, na verdade, dois personagens da prova, né? Boa tarde, direis. Um já está aqui nos acompanhando, aguardando. Boa tarde, Gabi, tudo bem? Isso aí, pessoal, todo mundo chegando. Realmente hoje muita coisa vai acontecer, muita história para contar. Boa tarde, Fernandinho, tudo bem? Isso aí, todo mundo prestigiando. Como vocês sabem, né, todas as provas são, para quem está aqui a primeira vez, todas as provas são escolhidas pelo convidado. Em algumas ocasiões aconteceu de que a gente teve a oportunidade de dar alguma opção, né, para o convidado e tudo, mas a ideia é sempre trazer essas provas que são relevantes, que têm conteúdo para a gente debater aqui, né? Agora, quando a gente tem a oportunidade de ter um dos convidados da prova, o que fica mais interessante é que a gente pode falar de outros aspectos, né, que não sejam somente os aspectos técnicos. Até porque toda prova tem uma história por trás dela, né? Nenhuma prova se resume apenas ao que a gente pensa no sentido de que a prova começa ali ao sinal de partida. Não, né? Essa prova, toda prova ela tem uma história, né, a ser contada, né? Toda prova tem os seus bastidores, né, as suas inspirações, tudo isso, os seus desafios, que começam sempre muito antes da competição. Então, deixa eu só fazer aqui. Lá. Dentro de instantes iniciaremos nossa live.
aguardando o nosso convidado chegar. Fazer a conexão aqui. E aqui. Isso, vamos lá agora mostrar a prova de hoje então para vocês, tá? Lembrando, como eu falei, hoje eu vou fazer diferente das outras vezes. Geralmente eu mostro um resumo da prova para vocês. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou mostrar a primeira metade da prova e assim que eu chamar o nosso convidado aqui, vocês vão entender o porquê que eu vou fazer dessa maneira. Então deixa eu só fazer a inversão. Isso, ó. Vamos começar aqui mostrando a prova de hoje. Isso aí. Lembre-se que hoje eu vou parar a prova na metade, porque eu acredito que a segunda metade da prova ela foi simplesmente fantástica. Início de prova muito forte, 100 metros de nado livre. Jogos Mundiais da Juventude de 2014. E agora, pessoal, propositalmente, eu vou parar essa prova aqui, porque eu vou chamar o nosso convidado de hoje, porque nós temos muito a contar em relação a essa prova. Vamos lá, deixa eu só fazer a inversão aqui. Minha. Vamos lá, aguardando a conexão. Opa! Boa noite. Estou vendo Isso, estou vendo a sua imagem, mas ainda não te escuto muito bem ainda. Aguardando a conexão. Não sei se você está me ouvindo. Você está me ouvindo agora? Aguardando. Acho que agora sim. Você está me ouvindo? Então, estou ouvindo, Marcelão. O único problema é que a internet aqui, eu acho que pelo horário, ela não tá. Eu botei no 4G. Vamos ver se a gente consegue. Sim, sim. Agora estou te vendo normalmente, estou te ouvindo bem, agora está tudo tranquilo. Eu também estou te ouvindo bem. Só que para mim está aparecendo, estamos com problemas para carregar esse vídeo. Eu vou sair e vou entrar outra vez. Tá certo, então. Tá? Eu vou sair e vou entrar. Aguardando só mais um pouquinho, pessoal, para a gente poder começar. Só poder melhorar a conexão. Lembrando que nesse momento o Márcio Latuf se encontra na Europa, se encontra em Portugal, né, e tem uma diferença de fuso horário, tudo, tem a questão da conexão. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Assim que ele entrar, eu faço o convite novamente. Opa, vamos lá. Aguardando, conexão. Agora sim. Isso. Agora sim. Opa. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Marcelão. Isso aí. Boa noite, Fatuf. Desde já te agradecer, porque a gente, como eu estava falando aqui agora, te agradecer por ter aceito o convite, até pela questão do fuso horário, por você estar na Europa. Então, quero agradecer em meu nome, em nome da Missuim, em nome do professor Rodrigo Ávila, Alexandre Bila,
por você ter aceito o nosso convite para falar dessa prova aí tão especial, né? Eu também tenho, assim, antes de te fazer a primeira pergunta, né? Foi muito legal quando você escolheu essa prova, porque assim, eu também, por ter trabalhado com treinamento no Rio de Janeiro e tudo, e o Matheus ser de 96, eu acompanhei um pouco do início dele lá, a base dele e tudo, assim, não de trabalhar diretamente, mas em competições e tudo. Então é muito bom quando a gente vê que a garotada consegue crescer, consegue progredir, isso é muito bom. Então fiquei também muito feliz, Muito legal. particularmente, por você ter escolhido essa prova. Então, para mim é uma satisfação estar aqui, né, junto com vocês aí, para trocar uma ideia. Normalmente eu assisto umas lives que vocês fazem, não dá para mim assistir todas. Quando você me convidou, eu fiquei até preocupado, né? Eu falei, pô, que prova que ele vai escolher? De repente, eu não sou um cara de guardar muito nome. Aí, quando você me falou, eu já falei várias vezes em lives aí que essa prova tem várias provas que já me deixaram emocionado, mas essa prova aí é uma prova que me deixou muito emocionado pelas dificuldades, né, que aconteceram, que você Sim. vai perguntar e eu vou falando para você. Sim, sim. E aí a gente sempre, como eu estava até falando aqui com os convidados anteriormente, a sua entrada, né? E a gente teve a oportunidade de fazer isso na semana passada e essa semana também. É sempre muito interessante quando a gente traz um dos envolvidos na prova, porque você tem a oportunidade de não só falar da parte técnica ali na hora da prova, você consegue falar de uma forma mais abrangente. E aí eu vou começar com você te fazendo a seguinte pergunta, né? Claro que a gente tem muitos aspectos para abordar essa prova, mas assim, parte de sentimento, a sensação assim, o que te fez escolher essa prova? Assim, qual a lembrança positiva? Claro que vai ser sempre positiva. E qual a lembrança que essa prova te traz? Então, essa prova é muito especial para mim, Marcelo, porque eu vou te falar uma coisa. Eu sei que durante a narração eu vou ficar emocionado, né? É uma prova que começou em 2013, quando o Matheus foi cortado do Mundial de Júnior. Eu lembro que a gente estava numa competição no Corinthians e a gente estava no hotel próximo ao Corinthians e eu recebi o telefonema que já estava rolando fazia uma semana, né? O Matheus entrando aí, já estava rolando já faz uma semana e a preocupação dele ser cortado por causa da diabetes dele, né? E acabou que ele foi cortado, a diabetes estava muito alta, a hemoglobina glicada dele estava 11, de repente ele pode até me ajudar aí se eu errar alguma coisa. Sim. E a professora Rosa da Unisanta veio para mim e falou, ó, Márcio, tem uma notícia ruim, naquela época eu tinha ele e o Felipe Ribeiro, o Matheus foi cortado, a gente não tinha, a gente tinha um objetivo de ir lá pegar uma final, até ganhar uma medalha, mas não foi o objetivo igual 2014. E aí teve eu e o professor Gerson Pazian, tivemos que dar a notícia para ele. Ele deve lembrar muito bem, a gente entrou no quarto e os três choraram, né? Porque Imagina. foi muito difícil. E eu falava para o Matheus, falei, não, isso daí vai ser bom para você, porque o ano que vem a gente vai dar a volta por cima e vai conseguir um feito melhor. E foi dito e feito mesmo. A Unisanta agiu rapidamente, arrumou um endócrino para ele. O endócrino conseguiu fazer ele regular e ele acabou treinando durante 8 meses, pelo menos, com nível de hemoglobina glicada nos níveis quase normais, né? Então, Entendi. essa foi a maior dificuldade e essa é uma lembrança que eu tenho na minha cabeça, porque no fundo, eu aprendi a trabalhar com uma pessoa que, de repente, tem esse problema que ele tem, não é uma doença, mas é um problema, né? Sim. E ele teve que abrir mão de várias coisas, né, na vida dele para conseguir equilibrar. Eu estava sempre junto com ele. A gente fez muito lactato, muita glicose. Eu Sim. lembro de muitas coisas disso, quase todo antes de todos os treinos, depois de todos os treinos, tinha que fazer relatório para o Comitê Olímpico Brasileiro, para a CBDA.
Então, sim. essas coisas que faz essa prova ser especial, né? Ah, com certeza, imagino, porque assim, a gente tem algumas modalidades onde você consegue ter a parte técnica muito predominante, mas a natação não é isso, né? A natação é a parte técnica, a parte fisiológica, metabólica ali o tempo todo, você não tem como deixar de lado, em hipótese alguma. Então eu imagino a preocupação, né, toda essa atenção que envolveu esse período aí de 2013 até os Jogos da Juventude em 2014. E aí eu queria que você pudesse falar um pouquinho assim, é, de como foi a preparação, né? Fora essa parte que você já falou e tudo, e como é que foi essa preparação em relação essa parte sobre controle da glicose e tudo, como é que foi o desenvolvimento? Foi tranquilo? Você sentiu que interferiu muito dentro da piscina também o que aconteceu em 2013? Como é que você pode descrever essa parte? Não, então, o que eu posso dizer é o seguinte, eu tinha um atleta de alto nível, né, de alta performance, né, que é o Matheus. Foi uma coisa gratificante que ele ter vindo nadar na Unisanta, né, eu sabia disso, ele também sabia, né, e ele foi bem cabeça mesmo, seguiu tudo à risca para que a gente pudesse fazer um ótimo trabalho. E nós começamos a fazer o trabalho aos poucos, né? Claro, eu sou um técnico assim, eu não fico pensando lá nos Jogos Olímpicos da Juventude. Eu penso no objetivo mais próximo, aí depois eu penso Sim, no outro, aí vou pensando objetivo a objetivo. E nós fomos caminhando, né? Fazendo um bom programa, né? O programa que eu fiz com ele é mais ou menos o que eu faço hoje também. E acabou sim, que no Maria Lenk do Ibirapuera, ele nadou lado a lado com o César Cielo e chegou muito próximo do César Cielo, bateu o recorde mundial júnior e foi ali, sim, começou, aí foi nadar o Campeonato Brasileiro, se não me engano ele bateu outra vez o recorde mundial júnior, acho que na eliminatória e na final também, no Botafogo, no Rio, que era onde que sim, ele tinha saído dali para vir para a sim, Unisanta, né? E eu continuei uma preparação, eu lembro do Ricardo de Moura também, a gente veio até aqui para Portugal junto, que o Ricardo de Moura falou, não, esse moleque precisa nadar umas competições internacionais, você precisa fazer um swing camp com ele para que ele possa estar focado, e a gente veio para Portugal junto com a seleção feminina, e mais veio, se não me engano, veio ele e algumas meninas da seleção, Altamir também veio para cá para fazer um treinamento e a gente sim. competiu no Meet no Porto. E no Meet no Hum, Porto teve uma prova que é o 50 livro skin, né, aqui no Porto, né? E ele foi o campeão da sim, prova, nadando muito bem, nadou bem o 100 livre mesmo não tendo o bloco de saída. E a sim, gente deu a sequência na preparação do que a gente estava vindo fazendo, né? E sim, aí depois sim. dessa preparação aí, a gente foi para Macau, ficamos, se não me engano, 10 dias em Macau, mas lá em Macau eu já comecei a ver que o Matheus poderia ser um medalhista dos Jogos Olímpicos da Juventude e até um campeão. E aí nós começamos a escutar falar no chinês que o cara parecia uma vareta, que o cara nadava muito, que o cara era isso. E a gente continuou no nosso trabalhinho. E aí nós chegamos em Nanjing e Vila Olímpica e tudo. Preparação final foi excelente, né? Um ambiente muito bom, duas piscinas de 50 e só podia dar no que deu, né? Sim, sim. Inclusive, você falou da prova aqui. Eu mostrei um pouco da prova, né? E aí, propositalmente, eu parei de mostrar a prova após a virada, né? Ah, Porque só. eu mostrei o início da prova. Geralmente eu faço, você deve ter acompanhado algumas, não sei se já consigo acompanhar desde o início. Geralmente eu mostro um resumo da prova, né? Mostro chegada, tudo. Dessa vez eu fiz diferente, até por conhecer a prova e tudo, ter visto a prova novamente algumas vezes. Eu propositalmente parei aqui
após a virada, e a gente pode ver essa prova junto e para você falar sobre ela, em relação à estratégia e tudo. Eu vou só fazer os ajustes aqui, Pode né? fazer. E Vamos lá. aí vem aquela hora da emoção, como você falou, né? Com certeza. O vídeo, inclusive, ele não é só a prova, ele tem depois uma parte aqui e tudo. A gente vai conversar tudo, aí eu faço a inversão do meu lado aqui da câmera e vou deixar aqui para você ter oportunidade de falar sobre a prova e tudo. Deixa eu só acertar aqui a posição. Não sei se eu vou conseguir chegar mais próximo. Porque às vezes chegar próximo demais, acho que aqui tá bom. Próximo demais perde um pouco a visibilidade. Né? Então eu vou deixar a prova desde o início, você fica à vontade de ter a oportunidade de falar e tudo, como foi, tanto tecnicamente que você quiser falar, mas em relação a aquele ambiente ali e tudo. A gente está sem som aqui, vai ser sem o som, que aí para te dar a oportunidade de poder falar um pouquinho, falar mais sobre a prova. Então vamos lá. Foram muitas coisas, né, que aconteceram, né? O Matheus nadou eliminatória, melhor tempo, nadou a semifinal, melhor tempo. E eu falava para ele, falei, não vai ter pro cara, porque eu sabia que o Matheus tinha uma virada muito forte e a gente tinha visto já o chinês nadar o revezamento, o Matheus no revezamento já tinha dado 47,70, foi uma saída muito boa também, eles nadaram os primeiros 50 metros juntos, né? Eu falei para o Matheus, se ele for passar na frente, não se preocupa, que eu tenho certeza que a tua volta vai ser fulminante. Se não me engano, foi naquele dia, foi 24,8, 24,9. Aí eles viraram juntinho, só que o Matheus já saiu, o chinês já saiu no ombro dele. E aí estourou a perna, foi igual o tio dele falou numa filmagem, falou assim, agora é só chamar ele para brincar no parquinho. E aí ele chamou o chinês para brincar no parquinho e não teve mais jeito. Aí chegou quase um corpo na frente, chegando, nadando muito bem. Matheus é um cara muito forte, né? Uma técnica sensacional. Foi emocionante isso, principalmente no final da prova. Muita gente da América do Sul, né? Lado a lado com a gente. Olha lá, ó. Porra. Foda. Voltando, aí mostrando agora o final. Eu acredito que seja uma prova para você, ó, essa chegada. Ele chegou já sabendo que ia ser o campeão e buscando, olhando para o chinês, né, que já estava atrás e com certeza foi mais um recorde mundial, né? Se não me engano era o quinto melhor tempo do mundo nesse ano, né? Então, sim. Tecnicamente, para te falar a verdade, Matheus era um cara quase perfeito, né? Não vamos dizer que era perfeito, porque não existe perfeição, né? Aí Esse no pódio, isso. Foi um momento que ele também chorou um pouquinho, emocionante. É muito legal essa sensação, uma sensação ímpar, né, meu? Que eu já tinha tido, né, com a Ana Marcela, né? Mas no lado da Ana Marcela foi que ela não tinha classificado para a Olimpíada, então foi uma sensação com um misto de uns 2 dias atrás derrota. Eu lembro direito também que os 50 livre foi antes e o Matheus tinha perdido para o chinês. Ele deve lembrar disso aí, ele está aí, né? Não vai deixar eu mentir sozinho. E ele ficou preocupado. Ele falou, porra, o cara deu 22,0, ele tinha dado 22,40. Eu falei, calma, cara. Porque eu sempre falei para o Matheus, eu sempre falei para ele, eu falei, Matheus, você é um cara para 100 metros nado livre hoje,
né, naquela época. Pode ser que você seja um cara para 50 livre, como ele foi há 1 ano, 2 anos atrás aí, classificou, eu chorando, que legal. Sim. Imagina a sensação nesse momento aí. Eu acho que a sensação maior é você estar lá, né, e escutar o hino nacional, né, cara? Foi uma coisa que nós lutamos, né? Os dois juntos, não só a gente, teve mais gente envolvida, né? O Henrique, o psicólogo, né? Que fez um bom trabalho com ele, o Zé Nilton, biomecânico, o pessoal da Unisanta Consigo mesmo, mais um pouquinho aqui. o pessoal da Não, pode falar Unisanta à mesmo, vontade. o pessoal da Unisanta mesmo, do administrativo, que ajudou nessa luta aí para equilibrar o Matheus, né, na diabetes dele, né? E a gente conseguiu, né? Porque não dá para o técnico. Até ontem eu fiz uma live lá com o pessoal, não dá para o técnico ser mais só o técnico, né, meu? Hoje em dia tem que ter uma Sim, sim. equipe interdisciplinar, né, que os caras chamam, né, tem que ter essa equipe interdisciplinar para te ajudar, né. Aqui no visual parecia que o cara estava muito na frente dele, mas não estava, estava É. cabeça a cabeça. E eu lembro da agora, a gente passando outra vez, eu lembro que eu falei para ele, a gente fez muito trabalho com o extensor, eu puxando ele para ele chegar. Falei, cara, quando você estiver faltando 10 metros da virada, você dá um tiro para entrar na virada com toda a tua velocidade, porque você vai Certo, transferir perfeito. para a parede, né? Então entrou Isso. com toda a velocidade, transferiu para a parede a impulso. Foi aí que ele botou meio corpo, o ombro na frente do chinês. E o chinês era gigantesco. O cara era muito grande. O cara era muito grande e o cara estava muito confiante também, né? Sim. O que aconteceu, eu não lembro direito o tempo que ele fez na eliminatória. Se não me engano, o Matheus fez 49,4 e o chinês fez 50,10. Quando aconteceu isso na semifinal, comigo, eu não falei para o Matheus, mas comigo eu falei, porra, o cara não vai perder essa prova, não vai perder. Porque o Matheus já tinha dado 48, entendeu? Sim. Eu sabia que ele podia repetir o tempo dele, que ele tinha feito no Maria Lenk e também no Rio de Janeiro, no Botafogo. E eu tinha certeza que ele ia fazer isso daí. Pelos treinos dele, pelos os tempos que ele vinha fazendo dentro do treinamento, estava muito melhor do que o trabalho que a gente vinha fazendo. E queira ou não queira, Marcelo, essas competições seguidas, eu adoro isso daí. Isso daí você competir seguidamente, ele competiu seguidamente várias vezes, de maio até os Jogos Olímpicos da Juventude, e isso daí traz uma Certo. confiança muito grande para o atleta, né? Ele foi melhorando, a cada queda na água era uma melhora, né? E a gente fez uns simulados também que ele nadou muito, né? André Calvelo entrou aí, ó. André Calveiro, falta ele agora. Com certeza. Eu imagino o quanto é importante essa possibilidade de competir bastante, de poder. Porque o que acontece? Né? Você chega nesse tipo de situação, você sabe que lógico, parece redundância falar isso, né? Mas são muitos pontos importantes, são muitos detalhes, muito como você falou, a questão da virada, né? Você imagina, além do ganho em relação à hidrodinâmica, desempenho, você imagina psicologicamente para o chinês ver o Matheus tão à frente comparado ao que estava acontecendo nos primeiros 50, né? Sair da Com virada certeza. Isso dá uma diferença absurda, né? E assim, eu conversando com o pessoal da Uniswim, né, a gente conversando em relação quando você escolheu a prova e tudo, o que acontece? A gente conversou muito sobre assim, lógico, medalha de ouro é fantástico, o recorde mundial é espetacular, mas o que nos chamou a atenção foi o tempo mesmo, até como você falou. Era quinto tempo, né, do ano, naquele Quinto do momento, mundo. 2014. Então, É no- então a gente conversou sobre isso, porque assim,
o que chamou tanto atenção, além de todo o resultado que ocorreu dentro dos Jogos de Juventude, foi realmente a relevância desse tempo a nível mundial, pensando no absoluto, né? Porque muitas das vezes tem atletas mais velhos do que ele, mais experientes que ele, que em determinado momento da temporada ou não conseguem fazer esse tempo, nadam na casa de 48, mas às vezes não conseguem nadar tão próximo assim do 47, né? Foi realmente um tempo fantástico, né? Foi todos os aspectos que você pensar em levar em consideração para avaliar essa prova, você percebe que ela foi fantástica, né? Não tem tudo, foi prova sensacional. Não, foi perfeita a prova. Eu digo que foi perfeita por causa do seguinte: o Matheus, ele tinha um problema que quando ele chegava na virada, pelo tamanho dele, ele era mais lento do que os outros na virada. Ele tem uma potência muito boa. Só que a gente treinou para ele fazer essa virada. Então, o mais legal é você saber que você aplicou um treinamento no atleta e ele absorveu aquilo lá 110%, né? Porque eu posso dizer que o que definiu a prova foi a virada. Ele virou, abriu do cara, não teve mais jeito, porque a volta dele, na mesma época, estava tendo o Pampac. Eu não lembro direito se a volta dele foi melhor do que os caras do Pampac, ou foi a segunda melhor volta. Ele teria subido na medalha, teria subido em segundo no Pampac, se não me engano, no pódio. Estava tendo naquela mesma época o Pampac, né? E ser quinto melhor tempo do mundo. E tem mais, né? Porque ainda a gente conseguiu, né? É uma coisa muito difícil, eu sei disso daí, o Matheus está aí agora, não estou dando desculpa por ele, não. É uma coisa muito difícil, porque o cara é um cara jovem, era um cara jovem. É difícil o cara se controlar e vendo os amigos, entendeu? De repente comer um sanduba, tomar um suco, fazer coisas que ele não podia fazer, é muito difícil. E a gente, no ano seguinte, a gente foi para um Mundial em Kazan e lá ele quase pegou final. Só que ele lembra disso daí, que ele estava com uma glicose de 280, a glicose dele, naquele dia que ele pegou nono lugar. Foi 1/100. Ele perdeu, se não me engano, foi o Gary Hall, que chegou na frente dele por 1/100. Um 1/100, né? Então, é um cara diferenciado, né? Eu tenho certeza que ele sabe disso daí. Às vezes não está conseguindo repetir os tempos, porque eu acho que precisa tomar a linha novamente, que eu acho que se é um cara que toma uma linha pela técnica que ele tem, pela força que ele tem, dificilmente alguém ganha dele, entendeu? Tanto é que há um ano e meio atrás ele foi para o Mundial em piscina curta na prova de 50 metros, que o forte dele acabou sendo a virada no Fink lá, que foi no Pinheiros, né? Certo. Você já, até te perguntar em relação ao aspecto técnico da prova, você já falou principalmente da virada, né? Mas tem algum outro detalhe assim da parte técnica que você pode dizer que foi determinante para ele? Porque assim, é lógico, a gente acompanha a prova aqui, mesmo quem é treinador e tudo, observa aquele momento ali da prova, né? Você consegue fazer a avaliação. Mas o interessante de ter você como convidado aqui é que a gente consegue saber como é que foi esse desenvolvimento, se teve alguma coisa que você precisou trabalhar um pouco mais além da virada. O que você pode falar sobre o aspecto técnico dessa prova? Não, então, a gente trabalhou também bastante a saída, né? Com meus atletas, eu trabalho bastante saída do bloco, né? A gente sabe que durante o treinamento pesado é muito difícil o cara fazer a melhor saída, mas ele vai se moldando a uma boa saída. Eu acho que a saída também foi uma coisa muito boa, porque o chinês tinha uma saída muito forte. Dentro dos primeiros 50 metros, a diferença ali foi que eu falei para o Matheus, você pode até virar atrás, mas a hora que voltar, o chinês, pelo que a gente tinha observado, né, no revezamento, ele não tinha uma volta
tão forte igual o Matheus. O Matheus tinha dado no primeiro dia 47,7 no meio de um revezamento, entendeu? Então eu sabia que ele podia fazer 48. Sim, O determinante ali mesmo foi os últimos 10 metros. Se você olhar bem a prova, os últimos 10 metros para atacar a parede foi muito forte do Matheus. Foi uns 10 metros, foi muito mais forte do que o chinês, que estava vindo meio acomodado. Ele saiu muito forte, o chinês, e ele perdeu um pouco da velocidade para chegar na parede. O Matheus já sim, chegou com tudo. E depois que ele virou, ele botou a qualidade que ele tem no nado, entendeu? Bloqueou algumas braçadas. A gente combinava isso daí também. A gente fez muito trabalho de hypox, né? Bloqueio, para que ele aguentasse nadar sem respirar, porque a gente sabe que cada vez que você vira para respirar, a tua velocidade diminui pouco, mas diminui. E ele conseguiu sim. fazer isso aí corretamente. E fez um final de prova maravilhoso, né? Porque eu acho que se tem alguém apertando mais ele, eu acho que ele poderia até ter nadado para baixo de 48. É que o cara estava muito longe, ele Sim. nadou forte, mas se tem uma disputa mesmo, ele poderia ter feito abaixo de 48 naquele dia. Acompanhando o resultado, eu observei que o chinês acabou nadando para 49,06, né? Foi isso aí. E se de repente tem alguém ali com 48,5, É, seria um estímulo de repente para ele chegar a 48, 80, 47,80, 47,90, né? Seria um estímulo o, para o chine, Matheus de repente. o chinês ficou quase um corpo atrás, né? É que o 100 Sim, livre é uma velocidade e uma diferença de 80 centésimos, 70 centésimos, é uma diferença muito grande numa prova de 100 metros nado livre. É uma diferença aí quase de um corpo mesmo. E foi a diferença que ele colocou, é. né? Isso foi sensacional. Essa prova aí, a lembrança para mim é muito boa. Eu lembro que é, quer dizer, eu não lembro direito como que ele chegou em mim para a gente trocar ideia, se abraçar, mas eu lembro que para mim me sentir bem assim, sem aquele. Porque uma coisa é uma satisfação inacreditável. Eu peguei e saí do ginásio e voltei, porque eu estava indo para a vila, eu tava meio perdidão. E, Imagina. e depois que acabou a premiação, foi a última prova, acho que do campeonato, aí muita gente quis tirar foto com o Matheus, né, porque brasileiro nesses eventos é muito bem recebido, muita gente queria tirar fotos com ele, a gente curtiu muito essa vitória aí nos mais 2, 3 dias que a gente ficou na vila. Eu acho que é uma lembrança que a gente fala, não vai sair da minha memória. Não vai sair mesmo, nunca, né? Então é uma lembrança sensacional. Ah, Nada com vai certeza. apagar, né? Exato, né? Porque a gente fica imaginando assim, né? A gente não consegue ter em todos os eventos. Alguns países conseguem chegar próximo disso, mas infelizmente o Brasil a gente não tem essa possibilidade de ter sempre arquibancada cheia nos eventos. Você não consegue ter sempre, né? Muitos eventos acabam sendo disputados ali com as próprias equipes na arquibancada como torcida. Aí você chega num evento desse, internacional, aí depois de tudo que você contou lá no início, todo o histórico, toda a trajetória para chegar nessa prova, a arquibancada cheia, a energia, né, que tem numa arquibancada, num evento como esse, numa prova como essa, eu realmente acredito que a vontade que deve dar realmente é você ficar andando ali sem, né, É, para. a vontade que dá é que nunca, que não acabe, né? Porque todos os dias, foi o que você falou, todos os dias a arquibancada lotada, era na China, a China estava com um timaço, né? Logo no primeiro dia eles ganharam o revezamento, a gente acabou sendo segundo. Eu lembro direitinho, contar essa história rápida, porque o nosso revezamento, o Matheus abriu na eliminatória, e ele abriu para 49,7. Aí estava eu e o Vlad, do Paineiras, né? E eu Sim. falei, Vlad, vamos mudar essa estratégia aí, vamos botar o Matheus no meio, que o chinês está nadando no meio. E foi dito e feito. Se não me engano, foi.
Matheus, Altamir, Lucão e... Putz, agora eu não lembro quem que era a quarta. Alguém aí vai falar aí. Ah, sim. E a gente fechou a quarta. Assim, ai, puta, eu não lembro. Eu não lembro se a gente fechou com a Lucão ou com o que eu não estou lembrando aí, que daqui a pouco vai falar. Só que a gente caiu, a gente já estava em segundo, e só que veio atrás a Austrália com masculino e veio mais alguém também com outra menina. Conseguimos segurar essa medalha de prata aí. E isso aí deu Sim. um up muito grande no time, entendeu? No time do Brasil. Isso, a Giovana Diamante, foi ela que fechou, a Giovana Diamante. E isso daí deu um up muito grande, porque todo mundo começou a nadar bem, todo mundo começou a nadar bem. Não teve um atleta que, de repente, foi nessa competição aí e nadou mal. Várias finais, entendeu? Como a gente teve também lá agora na Argentina também, a gente teve várias finais, e eu quase fui bicampeão dessa prova aí. De repente, o André Calveiro não estava no dia dele, ele estava na raia 4 na final, mas ele acabou pegando o quarto lugar. Até ele chegou para mim e falou: porra, não era eu que estava aqui, esquece, vamos. E é isso que é legal. O cara vê que de repente dava para ele ter chegado no pódio e dar a volta por cima, e no ano seguinte acabou indo para o Mundial no revezamento. Isso é bem bacana desses atletas, né, que dão essa volta por cima, que eu acho sensacional isso, né? Sim, sim. O Matheus está botando eu, Altamir, Natália e Giovana Diamante. Foi essa, eu Já. acho que foi. Não, não foi essa a ordem, mas foi mais ou menos isso. Altamir abriu, acho que foi a Natália, foi o Matheus e depois foi a Giovana. A gente fez masculino e feminino. E poucos times fazem isso, né? Já abre tudo com masculino para deixar para as meninas no final. A gente fez o MF. Foi bem bacana. Sim. Nós estávamos até conversando em outras provas que nós tivemos aqui, de revezamentos também, o quanto você consegue, muitas das vezes, numa formação, mexer com o grupo, né? Mexer com a equipe, mexer com aquele determinado nadador. Você, lógico, se todo mundo está ali, é porque apresentou resultados para isso, está dentro dos critérios. Mas, muitas das vezes, uma mexida ali na ordem, uma observação, como você fez na eliminatória, pode fazer toda a diferença para chegar na final. Com certeza. E a gente estava em quinto lugar na eliminatória. Então, nessa mexida que a gente deu, foram 2 segundos. Porque o Altamir abriu com 50 segundos, tipo 20, 30 centésimos pior do que o Matheus tinha aberto. E ele tinha nadado para 49,4, mais ou menos, 49,5 de manhã. Eu acho que nem isso ele tinha nadado. Então, a gente ganhou 2 segundos numa prova dessa daí. Porra, é impressionante. É isso aí que faz a diferença, entendeu? Sim, sim, com certeza. Com certeza. E até aproveitando para te perguntar também, saindo um pouquinho da prova, mas claro, sempre falando da natação e tudo, como é que você tem acompanhado esse trabalho aí em Portugal? Como é que estão as perspectivas até Tóquio? Porque assim, até já tive a oportunidade de fazer uma pergunta semelhante em outras lives, que tudo indica, apesar da dificuldade, né, o comitê já andou dando algumas declarações no sentido de que vai fazer de tudo para que ocorram os jogos. Né? Eles falam muito menos em cancelamento, essas coisas todas agora. Eles estão realmente direcionando de forma a conseguir realizar os jogos. Pode ser que tenha alguma restrição, alguma coisa, mas tudo caminha para isso. Né? E aí, como é que você está vendo esse trabalho aí, essa preparação? Então, Marcelo, eu estou tendo essa semana aqui para estar junto com o pessoal da natação e o pessoal da maratona, né? Em relação à maratona, os treinos estão bem fortes, entendeu? Eu estou vendo o meu atleta, o Vitor Polonese, nadando bem, estou vendo o pessoal do Guinu nadando bem, estou vendo a Ana Marcela treinando muito forte, entendeu? Na pegada, Alan do Carmo também na pegada, Henrique Figueirinha, que está aqui, também na pegada. O treino de maratona é diferente do treino de piscina. E o treino de piscina, eles estão nadando do outro lado. Eu tenho observado, acabei observando o João
o Felipe Lima treinando na semana passada, aqueles caras aqui com a gente. Treinando forte, parece que não teve a pandemia, entendeu? De repente, o que a gente pode, diferenciar essa nossa ideia seria as competições. Mas o Brasil acabou indo numa competição, claro, não foi resultado expressivos que tivemos, mas já é um alento para que o atleta volte com aquele fogo dele, porque a gente treina para competir, né, Marcelo? A gente não treina para ficar sem fazer. E isso foi uma sacada muito boa da CBDA e do Comitê Olímpico ter trazido para cá, porque tinha muitos atletas que não estavam podendo nem cair na água. Eu sei de atleta aí que estava pagando para nadar 50 minutos, 45 minutos numa piscina pequena, e então isso ajudou muito. E, principalmente essa competição que foi Loli, né? Loli, não sei, eu não lembro direito o nome da cidade aqui em Portugal. Foi uma competição legal, e o que eu estou sentindo depois que eles voltaram, eles estão muito enturmados. Então isso é muito legal. Eu senti uma coisa na seleção brasileira essa semana agora que eu não sentia há muitos anos, há muito tempo, que é a união. Entendeu? Eu vi nadadores com uma piscina na segunda e terça, na terça e quarta, né? Estava meio com dificuldades de raias. Eu vi nadador de certo time treinando com nadador de outro time. Então, era um time só, entendeu? Era a seleção brasileira. Perfeito. Como a gente fez também na maratonas aquáticas. A gente fez treinos em conjuntos, entendeu? Eu gosto de fazer isso, né? Semana passada o Vitor Colonese nadou o treino do Pocente, que estava junto com o pessoal de Portugal. Eu acho que isso é muito importante, interagir com os outros atletas, né? Então eu estou vendo uma união muito boa e espero que de repente, depois de tudo isso que a CBDA e o Comitê Olímpico fizeram, a gente consiga voltar para a nossa casa e consiga treinar também, né, cara? Porque não adianta nada você ficar 40 dias aqui e voltar, e aí você tem que diminuir o ritmo de treino. Porque, queira ou não queira, a pandemia aí ainda continua. Aqui, a cidade que a gente, Rio Maior, que a gente está, não teve um caso de pandemia, não teve um caso. Nossa. Teve 2 suspeitas. Então, eu até perguntei para o português, o Rui, que estava com a gente aqui, com os meninos treinando, ele falou, sabe por que Portugal tem poucos casos? Eu falei, por quê? Porque quando a gente soube, a gente se trancou em casa. 4 dias depois, o governo veio falar para a gente se trancar. Então, a gente se trancou antes do governo mandar. Então, a cultura é diferente, né? O brasileiro já queria ficar na rua. A gente sabe que é difícil, a economia, etc e tal, mas é o que aconteceu, né? E mais, né? Você vê os resultados aí dos italianos no Seth Collin, né? Aí até o pessoal, os caras não pararam de treinar, não sei. Eu não sei se pararam, entendeu? Mas é de ficar esperto, porque tem gente treinando e tá falando que não tá, entendeu? Ah, sim. Eu imagino que numa situação como essa aí de preparação para jogos e tudo, e principalmente porque alguns países, entre eles o Brasil, por deixar a seletiva, não é uma crítica, claro que não, né? Muitos países fazem isso. Quanto mais próximo, quem deixou para muito próximo da disputa dos jogos, não teve como fazer a seletiva, né? Então, a gente vai ter muito assim, né? Vai ficar aquele questionamento, treinou, não treinou, fez... Você nunca vai saber ao certo o que cada um fez, né? Mas eu acho que isso aí que você falou foi muito interessante em relação aos italianos e tudo que aconteceu, e outros resultados também de outras competições. Se não me engano, foi na Hungria. Foi na Hungria que teve a primeira competição pós-pandemia. Acho que foi. Acho que foi também não lembro exatamente qual foi o país. Foi na Europa, e tu não lembro exatamente. E aonde você também... ocorreram alguns tempos também muito... O pessoal andou fazendo tempo muito forte também, e a tendência é essa, né? Se alguém estava pensando, de repente, que
não havia chance de boas performances em função do que aconteceu, eu acho que essa é a primeira ideia, a primeira concepção que vai cair, até que o coach Rodrigo Ávila confirmou, foi na Hungria mesmo. Então, assim, a tendência realmente se as pessoas achavam que não teríamos boas performances por causa disso, pode ser que essa ideia caia um pouco por terra no alto rendimento. Isso aí, pelo que a gente já percebeu, eu acho que isso aí realmente pode cair por terra. Com certeza. E outra coisa, Marcelo, só para complementar isso daí, vai ter performance, não vai ter performance, no dia 17 de março, a Unisanta fechou as portas e a gente voltou a nadar no dia 1º de junho. A gente voltou a nadar assim, 1 horinha, 3 vezes por semana. Então foi grupo de 5. Então a gente conseguiu fazer um protocolo muito bom e hoje eu estou nadando 1 vez por dia, todo mundo, 1 hora e meia. Só que nós trabalhamos muito pelo Zoom a parte física. E quando a gente voltou, a gente fez o teste do arremesso de bola e do salto vertical. E o biomecânico, o preparador físico, o Alexandre e o Zé Nilton falaram para mim assim, Marcel, os caras voltaram como se eles tivessem parado 2 semanas. Só que o condicionamento aeróbico, a habilidade de nadar caiu muito. Caiu muito. E eu consegui fazer um trabalho, né, que o pessoal falou do treinamento invertido aí, que você já começa treinando forte. Eu procurei trabalhar esse treinamento invertido, mas com 3, 4 semanas, fazendo um trabalho mais para o lado aeróbico, e aí eu voltei no meu treino normal. E qual não foi minha surpresa? Que há 1 mês, 40 dias atrás, um garoto igual o André Calveiro fez 50 de 100 livre. Nunca tinha feito isso, entendeu? No final de semana agora, no final de semana agora, eu dei mais uma vez, mais um teste para eles, né? Teve garoto que nadou para 2,7, 200 costas, tem 2,2, 2,3, mas nadou para 2,7, falou, nunca nadei assim no meio. Então, a gente tem que parar um pouco para pensar nesse esquema de trabalho, né? Porque às vezes a gente quer, de repente, fazer o atleta ir para uma Olimpíada e exagera em algumas partes. Né? Então a gente tem que parar. E não foi só, eu estou dando só esses 2 exemplos, mas tem vários que aconteceu isso, igual o garoto, o Vitor Colonese. Aqui ele está me surpreendendo, tem feito treinos sensacionais, como nunca fez, entendeu? Entendi. Então, não sei se é porque aquela motivação de estar voltando a nadar, entendeu? Que deu aquela motivação, aquela motivação. Estou voltando a nadar, vou fazer. Então, ficou 3 meses sem fazer a natação e agora está vendo com outros olhos, né? De repente, o esporte que ele ama, né? Com certeza. Eu acredito até que a gente está perto de finalizar, assim, fazer a minha observação, depois eu vou pedir para você fazer suas observações também finais. Fica aí talvez o desafio, né, para quem trabalha com treinamento, independente se está no alto rendimento mesmo, se está trabalhando ainda com infantil, um juvenil, um júnior, você começar lógico, né, é o ideal, né, para se fazer sempre. Deixar isso tudo muito bem registrado que você fez nesse período, muito bem registrado como você vai avaliar o retorno, porque lá na frente isso provavelmente vai dar um estudo muito interessante. Com certeza, eu também acho. Vai ser muito interessante. Então, Márcio, quero aproveitar e te agradecer muito. Eu acredito que quem ficou aqui até agora teve a oportunidade de nos acompanhar. Lembrando que essa live ela também vai para o IGTV e vai para o nosso canal no YouTube. Então, quem não pôde acompanhar tudo agora, ficou curioso, vamos aproveitar e quiser assistir a live na íntegra, canal do YouTube e no nosso IGTV. Então, quero aproveitar e te agradecer mais uma vez por ter aceito esse convite. A gente espera que tenha outras oportunidades aí para a gente poder fazer alguma coisa. Vem aí a questão dos jogos mesmo. Quem sabe mais à frente a gente vai ter alguma coisa direcionada aos próprios jogos mesmo. E em meu nome, em nome da Uniswim, em nome do professor Rodrigo Ávila, do professor Alexandre Bila,
Meu muito obrigado para você e para quem está nos acompanhando até agora. Alexandre Indiana é um que está nos acompanhando. Eu Sim, vi aí, sim. entrou Gabi Roncato, André Calvelo entrou aí, Matheus Santana, todos aí que estão nos acompanhando. Você, Marcelo, muito legal essas suas lives aí, trazendo técnicos e apaixonados pela natação para falar alguma coisinha de algumas provas. Essas análises são muito boas. A gente aprende também. Não assisti todas de vocês, mas sempre assisto. E agradecer o Uniswim também por essa oportunidade e que todo mundo fique com Deus aí, tranquilo. Então, aproveitar, desejar boa noite, que siga esse planejamento aí em Portugal, possa seguir da melhor forma possível. Um grande abraço e, com certeza, até a próxima. Não só para você, como para todos os nossos, as pessoas que estão nos acompanhando e tudo. Meu muito obrigado e até a próxima live. Valeu, Marcelo. Valeu, moçada. Um abraço. Um abraço.